foi muito melhor. E as municipais, idem. E eu tenho certeza que a eleição de 2026 vai ser melhor. Mesmo aqueles nomes sem direita, né? Aqueles nomes que tem 1001 críticas, mas vai ser melhor. O parlamento vai ser pelo menos menos pior do que a gente tem hoje. Continuando. Com Planalto, oposição e governadores insatisfeitos, Câmara adia pela antifacção. Não tem ninguém satisfeito com o que está acontecendo. Derrite apresenta quarto parecer e atende a novas demandas do governo. E aí tá difícil, né? Atender tudo ao mesmo tempo, minha Nossa Senhora. Bolsonaro 100 dias lacrado. E aí? Que tal a oposição, né? Nova direita. Os convocados para tirar a esquerda em 2026 são filiados a partidos cujos caciques estão na base do governo Lula. Os poucos bons nomes que restam são jogados, né? São jogados aí no buraco, igual o Derrite aí nessa relatoria. Mesmo com 70% de apoio da população, não consegue aprovar um projeto de lei sem bênção do Lula. Sobra nada. Saiu uma pesquisa ontem que 73% da população brasileira é favorável a equiparar essas facções a grupos terroristas. Aí tá ali, né? Bolsonaristas admitem cilada com Derrite, relator do PL antifacção. Porque você colocou a grada direita, né? Aí então você... Tudo no PL você pode falar, isso aqui é ruim porque isso aqui é bolsonarista. É bolsonarista. E depois, se der errado, vão também culpar o bolsonarismo. Então, confusão. E aí, para manter também o clima de treta, o Lauro Jardim noticiou ontem de manhã o alívio do governo Lula e do PT com o relatório de Derrite. Nos tirou da defensiva. Você de direita, como se sente ao ouvir que o governo Lula e o PT estão aliviados com o projeto que está na Câmara? Sinal que tem alguma coisa errada, né? E é por isso que está todo mundo satisfeito com esse projeto. Não é fácil ser de direita nesse Brasil, viu? Não é fácil defender, né, o certo. É bem grato no Brasil, né, defender a coisa certa. Mas vamos lá. Vamos continuar. Ainda no parlamento, na Casa Alta, Senado, tivemos aí a sabatina do Gonê. Quero colocar aqui, né, o trecho do Flávio Bolsonaro. Dá play aqui todo, dá play pelo computador, não precisa da imagem. E gostei bastante. Aqui não é a fala do Flávio completa, é um recorte. A fala dele completa tem quase 8 minutos. Mas aqui já o tá aqui é bem suficiente para a gente comentar sobre vários assuntos. Enfim, vou dar play aqui e a gente vai ouvindo. Peraí. O canal de áudio tá desligado. Agora vai. E o Tagliaferro anunciou daqui, ó. Eu enviei o que eles me pediram pro Gonê. Eu enviei pessoalmente pra ele, pro senhor, os pedidos que o Moraes combinou com ele. Eu enviei diretamente pro WhatsApp do Paulo Gonê. Foi o que ele mostrou aqui pra gente, pra essas câmeras que estamos filmando aqui agora, as mensagens do próprio telefone dele, que ele já havia enviado pro senhor. Foi quando até vazou o seu número, publicamente, sem querer, mas aconteceu. Foi sem querer mesmo. E diante dessa grave denúncia, senhor Paulo Gonê, o senhor próprio está envolvido. O que o senhor fez? Se tu quiser responder agora, o senhor fez alguma coisa? Nada, né? O senhor não fez nada. Ou pior, o senhor começou a investigar o próprio Tagliaferro. O senhor denunciou o Tagliaferro depois do que ele denunciou aqui. O senhor ofereceu denúncia contra o Tagliaferro por violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação envolvendo organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. O senhor, ao invés de investigar as graves denúncias, o senhor foi investigar quem denunciou. Igualzinho o senhor está fazendo com o deputado Eduardo Bolsonaro agora. Ele vai para os Estados Unidos, denuncia os abusos de Alexandre de Moraes, e Vossa Excelência está aqui, abrindo inquérito para persegui-lo, ao invés de investigar as graves denúncias que estão sendo feitas. Não tem vergonha de fazer isso? Nenhuma vergonha. Eu enviei todas essas denúncias, essa e várias outras, do senhor. Estava na PGR. Mandei presidente do Supremo Tribunal Federal, quando era ainda o ministro Barroso. Não acontece absolutamente nada. Essa, senhor Paulo Gonê, foi apenas uma situação que foi aqui evidenciada. Imagina quantas outras não aconteceram ao longo dos últimos anos. Esse conluio, esse jogo combinado, essa manipulação, essa farsa. E o senhor participando de tudo isso? O senhor colaborando com a perseguição a pessoas inocentes? Você não se sente mal de fazer isso, não? O senhor consegue chegar em casa, olhar nos olhos da sua esposa e ficar com a consciência tranquila? Tudo isso que o senhor está fazendo, em conluio com alguns outros do Supremo Tribunal Federal, é absolutamente nulo no Estado Democrático de Direito de verdade. E o jogo combinado dá um ar de legalidade. Não, o colegiado decidiu, tudo combinado. Todo mundo já sabe o resultado muito antes do processo começar. Não pelo que está nos autos, mas por quem vai julgar.
Eu vou concluir agora, presidente, porque na sua frase inicial, o senhor Paulo Gonet disse que não fala nos autos, mentira. Não fala fora dos autos, mentira. O senhor não só fala fora dos autos, como o senhor atropela o Congresso Nacional. Quando declara já de antemão, sem nem saber que texto está no seu projeto de anistia, que a anistia é inconstitucional. Eu vou lembrar ao senhor que lá em 1988, os constituintes de 1988 elencaram inicialmente 5 crimes que eram insuscetíveis de anistia. Terrorismo, tráfico de drogas, tortura e crimes hediondos. E tinha um quinto lá chamado, não sei se o senhor conhece, crime contra o Estado Democrático de Direito. Então o deputado Caó faz uma emenda supressiva para retirar o Estado Democrático de Direito. Para ficar claro que esse é um crime que podia ser, sim, passível de ser anistiado. Sabe quem votou a favor desse destaque aqui? O presidente Otto Alencar. Para que fosse revogado isso e nós tivéssemos hoje esse texto na Constituição em vigor, com apenas os 4 tipos de penais que não podem ser de anistia. Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, todos esses que hoje arrotam para dizer que essa anistia é constitucional, como o senhor fez antecipadamente. Vários outros ícones da esquerda, porque já sabiam que naquela época, Lula também, já naquela época, isso podia ser usado de forma distorcida como está sendo usado hoje. Eu quero deixar uma pergunta, uma reflexão para o senhor para concluir, presidente Alencar. O senhor vai mesmo tirar uma prerrogativa aqui do Congresso Nacional? Eu queria que o senhor notasse essa pergunta para responder. O senhor vai tirar a prerrogativa do Congresso Nacional para fazer o processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal? Porque o que está sendo dito já pela imprensa, sempre que a imprensa fica sabendo se o senhor não fala, né? O senhor vai opinar ao ministro relator no STF para dizer que somente o Procurador-Geral da República pode oferecer o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Quer saber se é verdade? E se for verdade, por que o senhor está fazendo isso? Essa é a pergunta que eu tenho para fazer para o senhor, já que as outras o senhor ficou só me olhando aqui, olhou para o lado de vez em quando e não... Senador Flávio, mas não é hora dele responder, ele vai responder depois. Eu vou concluir, deixando já que o senhor é uma pessoa religiosa, um versículo de Isaías 55:7. Abre aspas daqui para esse versículo, para esse ensinamento. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. E eu, sinceramente, eu ainda espero que o senhor se arrependa de tudo que o senhor está fazendo com pessoas inocentes, com milhares de pessoas inocentes. Tá aí, né? Falou do caso do Talhaferro, que eu acho um caso bem relevante. E depois o Flávio Bolsonaro aproveitou ontem para abordar essa questão da constitucionalidade da anistia. Acho que quando vocês, sei lá, quem me assiste com frequência, se viu isso daqui ontem ou tá vendo agora, já deve imaginar porque eu fiz questão de dar destaque para isso, porque na segunda-feira eu fiz questão de relembrar que, olha, senadores, se alguém estiver aqui assistindo, quarta vai ter a sabatina, poxa, tentem falar sobre isso. O Flávio ainda poderia ter falado, o próprio Alckmin também votou a favor, né? O Renan Calheiros, Nelson Jobim, ex-ministro do Supremo, atualmente no BTG, ainda podia ter levado também, né, impressa, pô, a matéria da Globo da época, sabe? Faltou só isso, mas mesmo assim eu achei que foi uma fala muito boa, muito oportuna, e eu acho que esse posicionamento do Flávio, da forma como o Flávio falou, deveria ser algo que devesse ter dominado a sabatina ao longo do dia de ontem, e não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu, sabe? Por mais que, assim, né, de longe, né, uma coisa é você lá, e daqui é fácil falar, devia ter falado também isso, mas mesmo assim, independente de qualquer coisa que